As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Uma montra e a porta de um prédio situados na rua Major Ferreira do Amaral, em Tomar, foram destruídas, ao que tudo indica, durante a madrugada desta segunda-feira, no que se acredita estar relacionado com atos de puro vandalismo. No caso da entrada para o imóvel habitacional, é visível o rastro de um sapato no vidro, o que indicia que a porta terá sido partida a pontapé. Já quanto à montra, é provável que o responsável ou responsáveis tenham recorrido a uma pedra de grandes dimensões. Para já, dentro da mesma artéria ou ainda de outras vias em Tomar, não há registro para outros episódios que possam ter ocorrido nas últimas horas. O alerta é deixado pelo Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana e centra-se numa prática criminosa que tem surgido com frequência nos parques de estacionamento de superfícies comerciais, postos de abastecimento e demais parqueamentos. E em Tomar já houve registro precisamente para situações do género. Está em causa uma burla em que os criminosos acusam injustamente outro condutor de provocar danos na sua viatura durante manobras de estacionamento. Pressionam e tentam intimidar as vítimas, exigindo dinheiro para cobrir os supostos danos. Quando confrontados com a possibilidade de intervenção das forças de segurança, apressam-se em aceitar qualquer quantia monetária para encerrar a situação. Desta forma, a GNR adverte as potenciais vítimas para que não cedam à pressão e não efetuem nenhum pagamento aos burlões. Entrem imediatamente em contacto com a Guarda Nacional Republicana através do número de emergência 112. Anotem todos os dados relevantes da viatura dos suspeitos, incluindo matrícula, marca, modelo e cor, para auxiliar na investigação. A colaboração de todos é fundamental para combater este tipo de crime. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Câmara de Tomar apresentou os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2023, no total de 420 páginas. Houve aprovação por maioria, uma vez que o Partido Social Democrata votou contra. Registro para números relativos, por exemplo, à receita, que se fixou por volta dos 37 milhões de euros, sendo que a despesa ascendeu aos 39 milhões. E foi precisamente por aqui que começaram os primeiros reparos de Lourdes Ferromau, vereadora do Partido Social Democrata, que centrou atenções nas receitas próprias, que apontavam para os 15 milhões, mas esse número rondou os 6. A eleita do PSD acusou a gestão socialista de empolar o orçamento para acomodar as despesas. As receitas próprias da autarquia que a Câmara tinha identificado no seu documento previsional de 15 milhões de euros apenas tiveram uma execução de 5 milhões e 700 mil euros. 37% de execução. Isto aqui tem subjacente uma prática que a gestão tem vindo a colocar ao longo do tempo e para o ano 2024 não está diferente, porque os valores são sensivelmente os mesmos em termos de valores absolutos de receitas previstas. O que se verifica é que há aqui um empolamento do orçamento na altura de que o documento vem à aprovação para acomodar todas as despesas que querem e, portanto, colocar nesse mesmo documento. E depois o que se verifica é que não executam as receitas e depois também não realizam as obras que são necessárias. Tiago Carrão, também ele vereador do PSD, que fala de um mau orçamento e de uma má execução, apontou para alguns pontos críticos do desempenho do ano passado, desde logo as despesas serem superiores às receitas, confessando-se preocupado com o aumento das despesas, precisamente. Um dado que salta à vista é que em 2 anos, a vossa governação gastou mais 4 milhões de euros do que recebeu. Isto, numa família, numa empresa, um prejuízo destes, de uma percentagem destas era obviamente altamente inviável e insustentável. Porque em 2023 as despesas foram superiores às receitas, em quase 2 milhões de euros, e em 2022, no ano anterior, também já tinham sido superiores, as despesas já tinham sido superiores às receitas, em um pouco mais de 2 milhões de euros. O segundo ponto é que a despesa neste ano de 2023 aumentou quase 14%. E 14% são cerca de 5 milhões de euros. Ou seja, em 2023, a Câmara Municipal, a vossa governação, gastou mais 5 milhões de euros do que tinha gasto em 2022. E o que me aflige, para além deste aumento da despesa, é, obviamente, não se ver um reflexo palpável
dessa despesa. Podia-se gastar o dinheiro, investir o dinheiro e dizer, sim senhor, estamos a gastar, estamos a investir, mas há uma notória melhoria da qualidade de vida, há um investimento no território que realmente é reprodutivo e que traz mais valias e que tem um impacto positivo. E assim não é. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, acusou o PSD de ter adotado uma estratégia de oposição com base no que não é realidade, recuando ao passado para dizer que o presente fica condicionado com decisões tomadas. Os senhores há muito tempo que adotaram, e vamos vendo isso, reunião de Câmara após reunião de Câmara, entre outras coisas pelo meio, a estratégia do isto está mal, está muito mal, nunca esteve tão mal. E no fundo resume-se sempre a isto. Ora, isso obviamente não bate com a realidade que a comunidade, pelo menos a sua maioria, vai percebendo, apesar de obviamente haver sempre questões a resolver, haver sempre dificuldades no caminho, e como aliás eu vou dizendo, só consegue realmente saber ou aceitar quem faz. E portanto, ninguém nega que há dificuldades. Agora, essa ideia do isto está mal, está muito mal, nunca teve tão mal, obviamente é uma construção da narrativa da oposição, mas não é a realidade. E depois, senhores, o vereador Tiago falava que grande parte da sua intervenção tinha sido uma análise técnica, agora aqui na fase final aqui há política. Bom, eu só vi política praticamente, mas a verdade é que eu tenho que, e já sei que me acusarão, bom, lá está ele a falar do passado, mas perante alguns dos argumentos que apresentaram, eu tenho mesmo de falar do passado. Porque, efetivamente, primeiro, a vantagem de andar cá há muitos anos e ter essa memória, eu sei que a memória em política é curta, mas ter essa memória e de ver alguns dos argumentos agora utilizados precisamente também na altura, e há muitos anos, e de ver realmente alguns desses argumentos a serem utilizados hoje, enfim, é preciso contextualizá-los, é preciso perceber que, efetivamente, o passado condiciona o presente, e condiciona as opções, e condiciona aquilo que é possível fazer. Os senhores, por exemplo, continuarem a falar das questões de parque empresarial ou de apoio aos investimentos, aos investidores. Eu ainda estou para perceber, aos dias de hoje, em 16 anos de governação, qual foi uma iniciativa, que tenham tomado na altura, e não venham dizer que não são as mesmas pessoas, porque um partido é um partido e as pessoas que estão em cada momento têm que ser responsáveis sucedaniamente pela ação do partido. Portanto, até aos dias de hoje não consigo perceber uma iniciativa que tivesse acontecido nesse setor. Pelo contrário, tudo foi piorando nessa altura. Câmara de Tomar apresentou os documentos de prestação de contas de 2023. PSD votou contra. Não se fizeram esperar críticas. Rádio Hertz. Informação. Os ânimos exaltaram-se na recente reunião extraordinária que a Câmara de Tomar realizou e por um assunto que em nada tinha a ver com o que estava a ser analisado e votado. Em plena discussão da prestação de contas para 2023, eis que PS e PSD trocaram duros argumentos em torno da presença em iniciativas realizadas por associações do Conselho, presenças de vereadores sociais-democratas, entenda-se. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, denunciou já ter recebido alguns contactos telefónicos de dirigentes associativos que terão manifestado algum embaraço pela ida de eleitos do PSD às mencionadas atividades e que os mesmos teriam mesmo solicitado um lugar na mesa principal. Nos termos da lei, os senhores vereadores, as competências dos senhores vereadores são aquelas que o Presidente ou a Presidente, quem seja, delegar, nomeadamente na representação. E desculpem, mas é verdade, mesmo no associativismo, não foi nem um, nem dois, nem três dirigentes associativos que já me ligaram a mim ou a alguém dizer que o vereador A ou a vereadora B quer cá vir, ou alguém por eles pediu, até pede para ficar na mesa, não sei o quê. Isto não é mentira. Isto acontece e os senhores sabem bem que acontece. Portanto, isto não é insinuação nenhuma. Não é insinuação nenhuma. Agora, claro que é criancice, mas olhem, as pessoas no mundo real sabem disso. Fique claro, não tenho problema nenhum que os senhores, aliás, que tenho sempre respondido, os senhores é que sabem, não tenho problema nenhum que os senhores vereadores estejam onde estejam. Agora, tenho que perceber, até porque, volto a dizer, estive muitos anos na oposição. Agora, é preciso perceber que o mundo não mudou de repente. E neste mandato tem-se passado coisas até a esse nível que não são normais. Não são normais.
Enfim, são formas de estar, pronto, são diferentes, mas nunca aconteceu em nenhum outro mandato, se fosse qual fosse a governação, fosse qual fosse o partido a governar. Portanto, ando cá há muitos anos. Tiago Carrão, vereador do PSD, não gostou do que ouviu e acusou o Presidente de Câmara de baixo nível, assegurando que nem se identifica como vereador quando se inscreve nas realizações das coletividades. Sr. Presidente, eu não lhe admito, nem posso admitir a falta de respeito para connosco, vereadores do PSD. Até a falta para com a verdade. E se o Sr. Presidente exige, ou está aqui a exigir que nós possamos indicar qual a associação que está em falha com as AECs, eu digo-lhe o contrário. Olha, eu exijo-lhe que me diga qual foi a associação onde se passam essas situações. Quais? Porque não foram 3 nem 4 que ligaram. Aliás, ainda recentemente, praticamente no último onde estive, com a vereadora Filipa, não foi a última, mas foi há uma semana ou 15 dias, eu inscrevo-me, como qualquer um dos vereadores, ali como cidadão. Como qualquer cidadão pode ir a qualquer coletividade, e nunca exigi, não tive qualquer problema, e fico sentado onde tiver que ficar sentado. Uma vez eu liguei a dizer, nem sequer me identifico como vereador, veja lá. Nem sequer me identifico como vereador. Mas agora diga também, porque se é assim, diga também quais são essas associações onde andamos a furar o protocolo. Que se acotovelam para ir às festas, isto é tão baixo nível. Olha, é uma falta de educação até e dignidade para com o cargo que exerce que eu sinceramente nem tenho que lhe dizer. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, eleita pelo PS, também quis intervir nesta troca de argumentos para acusar o PSD de insinuações. Se querem respeito, deem só respeito. Desculpem, não podem chegar aqui e dizer tudo o que vos apetece, chamar-nos de arrogantes, dizer que não temos uma política séria, que não somos sérios e nós estarmos aqui calados. Desculpe, seriedade fazes com seriedade. E, portanto, não podem vir para aqui dizer o que vos apetece, insinuar que nós devemos isto e aquilo e o que outro, e depois não quererem ouvir as respostas para aquilo que nos indagam. Se querem respeito, deem só respeito. Peço imensa desculpa, mas eu tinha que dizer isto, Sr. Presidente, a política séria é o que se exige. E seja ela de quem está no ativo, seja ela da oposição. Ânimos exaltados entre PS e PSD na recente reunião extraordinária da Câmara de Tomar, a propósito de presenças em iniciativas de associações do Conselho. O Centro de Dia de Além da Ribeira, em Tomar, comemorou 19 anos de existência e, nesse sentido, realizou um almoço de convívio no Centro de Convívios Padre Mário Duarte, na Portela da Vila. Ao evento associaram-se a vice-presidente do município de Tomar, Filipa Fernandes, e o presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, Jorge Graça. O presidente da instituição, Padre Rui Terezo, apelou ao apoio de toda a comunidade para com o Centro de Dia, porque as verbas transferidas pela Segurança Social e o que pagam os utentes é insuficiente para manter o serviço prestado. Daí a necessidade de levarem a cabo diversas iniciativas para a angariação de verbas. E por isso, nesse sentido, celebramos o aniversário. Fico muito contente com a presença de cada um de vós. Depois, segundo aspecto, sabemos que o centro de dias não é só o de Além da Ribeira. São todos os centros de dia. Não conseguem viver só com aquilo que recebem da Segurança Social. É preciso dizê-lo aqui alto e bom som. Não conseguem sobreviver só com o que recebem da Segurança Social para as despesas que têm. Mesmo aquilo que os utentes do centro de dia pagam é uma mínima coisa. O que significa que este almoço, todo o dinheiro que vamos angariar, são pães para ajudar ao sustento do centro de dia de Além da Ribeira. Este é o primeiro aspecto que eu gostava aqui de dizer isso. Vocês viram que quando anunciámos este almoço, a dinâmica que eu já fiz também na Alviobeira e nos casais, é a mesma que vamos hoje fazer aqui. O valor base são 10 euros do almoço. É o valor base. Quem puder dá mais, porque o que dermos a mais estamos a contribuir para o centro de dia. Como vocês veem, não é só este almoço que fazem. Há pouco tempo também venderam broas e têm que fazer outras iniciativas. Sem isso não é possível o centro de dia sobreviver. Por Tomar, Centro de Dia de Além da Ribeira assinalou 19 anos de existência. Rádio Hertz, a primeira a informar.
O União de Tomar foi goleado na despedida do Campeonato de Portugal. A equipa nabantina perdeu por 0-4 diante do também despromovido Rabo de Peixe. Foi uma aventura que durou pouco, com algumas experiências positivas, mas onde ficou claro que uma equipa amadora no meio de profissionais tem escassas hipóteses de cumprir objetivos de manutenção. Pelo contrário, nota positiva para a União de Santarém, que ganhou esta Série C e agora vai lutar pela subida à Liga 3. Resultados da 26ª jornada: União de Tomar 0, Rabo de Peixe 4, Sertanense 0, Fontinha 0, Alverca B 0, Lusitânia dos Açores 0, Mortágua 0, União 1919 1, Marinhense 6, Gouveia 3, União de Santarém 3, Cernache 0 e Peniche 2, Benfica de Castelo Branco 0. Vamos então à classificação. Última jornada, Série C. Registro para União de Santarém: primeiro 55 pontos, segundo Lusitânia com 51, terceiro Marinhense com 50, quarto Alverca B 39 pontos, quinto União 1919 com 38, sextos Mortágua, Benfica de Castelo Branco, Sertanense e Peniche com 37, despromovidos: décimo Fontinhas 32, décimo primeiro Rabo de Peixe com 30, décimo segundo Cernache 25, décimo terceiro Gouveia com 21, décimo quarto e último o União de Tomar com 17 pontos. Rádio Hertz. Informação. O Sporting de Tomar perdeu em casa por 2-4 diante do Benfica em jogo da 22ª jornada do Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões até começaram melhor, com o tento inaugural de Filipe Almeida, mas depois a formação lisboeta teve argumentos para dar a volta ao texto, conquistando 3 pontos que significam o ponto final no sonho nabantino de chegar ao 4º posto. Agora, com unhas e dentes, é hora de segurar a 5ª posição. Vamos aos resultados. 22ª jornada: Oliveirense 7, Murches 1, Turquel 4, Sporting 8, Carvalhos 1, Futebol Clube do Porto 10, Barcelos 4, Famalicense 2, Juventude Passense 2, Valongo 4, Sporting de Tomar 2, Benfica 4 e Ribadave 2, Hóquei Clube de Braga 1. Na frente, Porto 55 pontos, segundo Sporting 54, terceiro Oliveirense 52, quarto Benfica com 50, quinto Sporting de Tomar 43, sexto Hóquei de Barcelos com 37, sétimo Valongo 27, oitavo Ribadave com 26, nono Juventude Passense com 25, décimos Hóquei Clube de Braga e Murches com 20, 12º Famalicense com 18, 13º Turquel com 17, 14º e último o Carvalhos com 1 ponto. A primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém caminha a passos largos para o seu final. Faltam 5 jornadas e ninguém vacila na luta pelo título. Os 4 candidatos ganharam, pelo que Fátima e Abrantes e Benfica continuam como líderes. O Ferreira do Zézer está apenas a 1 ponto e o Fazendense a 3. Empolgante está também a luta pela fuga à descida. O Oriense venceu o Samora Correia e ultrapassou o Amiense, que ainda foi apanhado pelo Fourense, que está numa fantástica recuperação. E com isso, o Moçarriense também entrou nesta contenda indesejada. Vamos então aos resultados da 25ª jornada. Salvaterrense 0, Abrantes e Benfica 1, Mação 0, Fazendense 5, Vasco da Gama 0, Ferreira do Zézer 4, Oriense 3, Samora Correia 1, Moçarriense 1, Fourense 3, Torres Novas 3, Cartacho 2, Coruchense 1, Alcanenense 0 e Amiense 0, Fátima 3. Na frente, Fátima e Abrantes e Benfica 56 pontos, terceiro Ferreira do Zézer 55, quarto Fazendense 53, quinto Coruchense 41, sextos Torres Novas e Samora Correia com 37, oitavo Alcanenense 36, nono Mação com 35, décimo Cartacho 29, décimo primeiro Salvaterrense com 28, décimo segundo Moçarriense 24, décimo terceiro Oriense com 23, décimos quartos Amiense e Fourense com 22, décimo sexto e último o Vasco da Gama com apenas 1 ponto. Rádio Hertz, a primeira a informar. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares. Caros ouvintes, espero que estejam preparados para mais uma semana de trabalho. Começo por partilhar consigo a minha opinião sobre o novo governo, uma vez que eu não tinha tido a oportunidade de o fazer antes. Haja condições de governar e acredito que estamos perante um governo de excelência, que poderá surpreender pelas suas conquistas. Tem entre mãos naturalmente um conjunto de temas sensíveis para resolver, tem também uma postura de dialogante obrigatória no Parlamento, mas se houver responsabilidade dos nossos políticos, acredito mesmo que o resultado será positivo. Um cumprimento especial ao Ministro da Defesa e aos 2 secretários de Estado do CDS, desejando-lhes um extraordinário mandato. Um governo com a presença do CDS é certamente um governo melhor. Depois algumas notas rápidas
em jeito de notas positivas e negativas. Nota positiva para o Governo, no que toca à alteração do logotipo de Governo. Percebo perfeitamente o argumento da facilidade de utilização digital, etc. Não me revejo, enquanto português, no anterior logotipo e, acima de tudo, também não me revejo nas afirmações do seu criador sobre os símbolos nacionais. Dito isto, ainda que mesmo antes do Governo estar completo, ainda faltava nomear os secretários de Estado, está reposto um logotipo que, já que tanto está na moda, se identifica com Portugal. Nota negativa para Pedro Nuno Santos, que faltou às tomadas de posse do Governo. O institucionalismo não se tem momentos, ou se tem ou se não tem. E nessa atitude, que na verdade me deixa bastante preocupado sobre a responsabilidade que falávamos há pouco, o líder da oposição mostrou não ser institucionalista. Nota negativa também para o PCP, que tem um líder fraquíssimo e que, se não fosse a cegueira ideológica, já estaria vazio de apoiantes. Apresentou uma moção de rejeição ao Governo, que ainda nem se deixou apresentar o seu programa de Governo, e a sua incapacidade democrática não surpreende, no entanto, não deixa de se irritar. Por último, uma nota mais local. Começo por afirmar categoricamente: Tomar é uma cidade segura. No entanto, o tema da segurança deve ser discutido e analisado constantemente, e não apenas depois de atos mais graves. Nos últimos meses temos assistido a momentos que têm prejudicado o sentimento de segurança dos tomarenses, sendo o sentimento de segurança, como o nome indica, a percepção que pode ser verdadeira ou não de insegurança. É por isso que há mais de uma década propus a criação do Conselho Municipal de Segurança, e é por causa disso que tenho constantemente pedido que este órgão se reúna regularmente para que as medidas possam ser tomadas para prevenir questões maiores. Também todos sabemos que a Câmara Municipal não é responsável pelas forças de segurança. No entanto, representa todos os tomarenses. Deve estar atenta, pedir esclarecimentos, no limite até existir da tutela mais recursos e meios, e pode sim tomar medidas preventivas e dissuasoras, como por exemplo a videovigilância em locais sensíveis. E sobre este tema, que acredito que tem urgentemente de ser discutido, a minha opinião é categórica. Tomar deve ter um sistema de videovigilância ligado às forças de segurança que promova o sentimento de segurança, nomeadamente, mas não apenas no centro histórico. Com a segurança não se brinca, e falamos de prevenir roubos por esticão ou mesmo a criação de grafites por toda a cidade, que já começa a ser uma praga. Somos uma cidade segura e queremos continuar a ser. Vale a pena pensar nisso. Tenha uma boa semana. Francisco Tavares com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.